Trabalhei desde os 16 anos e fiz todas as tarefas domésticas enquanto meus irmãos se relaxavam. Quando os confrontei, meus pais disseram: eles merecem algo melhor, mas você não. Então, no dia seguinte, mudei de casa e troquei meu número de telefone. Sentei-me em meu apartamento alugado, olhando ao redor para minhas poucas coisas espalhadas pelo cômodo, a pequena estante com minha coleção de livros de receitas, a mesa de centro usada que encontrei em uma loja de segunda mão e a planta em vaso que um colega de trabalho me deu como presente de boas-vindas. Não é muito para mostrar após 24 anos de vida, mas, enquanto eu absorvia tudo aquilo, um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Eu me sentia livre. No entanto, para entender como cheguei aqui, seria necessário voltar no tempo até quando eu tinha 7 anos. Foi então que tudo mudou. Foi quando meus pais tiveram os gêmeos. Lembro-me do dia em que mamãe trouxe Emma e Issem para casa. Eu estava muito animada por ser uma irmã mais velha. Papai colocou o braço sobre meus ombros enquanto estávamos na maternidade, olhando para os 2 pequenos embrulhos. Você já está bem crescida, Lila, disse ele, apertando o meu ombro. Esses 2 vão precisar da ajuda da irmã mais velha para cuidar deles. Assenti com entusiasmo, inflando o peito de orgulho. Na época, eu não fazia ideia do que essas palavras realmente significavam. Começou devagar, colocar a mesa enquanto mamãe alimentava os gêmeos, recolher os brinquedos do chão da sala de estar, buscar fraldas quando papai pedia. Lila, seja uma boa menina e ajude a tirar o pó da mesa de centro, dizia mamãe, rebolando um Issem inquieto em seu quadril. Lila, pode guardar essa roupa? Perguntava papai enquanto tentava embalar Emma para dormir. No início, gostava de me sentir útil e importante. Corria pela casa, completando minhas pequenas tarefas com uma sensação de realização. Mas, à medida que cresci, essas tarefas aumentaram 10 vezes. Eu cuidava dos gêmeos enquanto meus pais saíam para fazer compras. Fique de olho no seu irmão e na sua irmã, dizia mamãe, pegando sua bolsa. Voltaremos em algumas horas. Mas Kate me convidou para brincar no parque. Respondia eu, já sabendo a resposta. Seu irmão e sua irmã precisam de você aqui, Lila. Você pode brincar com seus amigos em outro momento. Nunca parecia haver outro momento. Os gêmeos precisavam de mim para vigiá-los, dar lanches e garantir que não se machucassem. Eu amava Emma e Issem, realmente amava, mas não podia deixar de notar o quão diferentes as coisas eram para eles. Meu 11º aniversário foi um lembrete claro disso. Mamãe comprou um pequeno bolo na mercearia, papai me deu um videogame usado que encontrou em promoção, e minha única amiga, que tinha permissão para vir, me deu uma pulseira que ela mesma fez. Comemos bolo, jogamos um jogo de tabuleiro e, depois, mamãe disse que já estava ficando tarde. Um mês depois, os gêmeos completaram 4 anos. Havia animadores, balões, pintura facial, um bolo personalizado com seus nomes escritos em glacê, 15 crianças do pré-escolar correndo pelo nosso quintal e presentes, tantos presentes, brinquedos novos, roupas, jogos. Depois que todos foram embora, passei 2 horas limpando papéis de presente, restos de comida e decorações de festa enquanto Emma e Issem brincavam com seus novos brinquedos. Aos 13 anos, eu basicamente gerenciava nossa casa. Todas as manhãs, acordava os gêmeos, ajudava-os a se vestir, preparava o café da manhã e arrumava seus lanches. Levava-os à escola primária antes de correr para chegar à minha escola secundária a tempo. Após as aulas, ia buscá-los, ajudava com as lições de casa, preparava o jantar, limpava a casa e fazia meus próprios trabalhos escolares até altas horas da noite. Mamãe e papai trabalhavam em tempo integral e pareciam esquecer que eu ainda era uma criança. Quando completei 16 anos, as coisas pioraram. Mamãe e papai me chamaram para uma reunião familiar na cozinha, embora os gêmeos não estivessem incluídos. Lila, precisamos discutir algo importante, disse papai, com o rosto sério. Mamãe assentiu. Estamos enfrentando dificuldades financeiras. Precisamos que você consiga um emprego depois da escola para ajudar a sustentar a família. Pisquei, surpresa. Mas e quanto às minhas tarefas e cuidar de Emma e Issem? Você ainda terá que fazer essas coisas, respondeu mamãe, com desdém. Só precisa encontrar um emprego com horários flexíveis. No dia seguinte, solicitei um emprego no café a 2 quadras de casa. O dono, Jerry, me contratou na hora quando eu disse que poderia trabalhar todos os dias após a escola. Comecei lavando pratos, limpando mesas e, eventualmente, atendendo clientes. Cada cheque de pagamento ia diretamente para meus pais, cada centavo. Quando perguntei se poderia ficar com uma pequena quantia para mim, mamãe me olhou como se eu tivesse sugerido incendiar a casa. Nós te alimentamos e te damos um teto, Lila, esbravejou.
A família precisa desse dinheiro. Depois de semanas reunindo coragem, finalmente a confrontei novamente. Estou trabalhando duro. Deveria receber pelo menos um pouco de dinheiro extra. Ela me encarou com fúria, mas acabou concordando em me dar cifrão por semana. No entanto, a forma como ela me entregava o dinheiro, como se estivesse me fazendo um enorme favor, deixou claro que ela achava que eu estava sendo irracional. Apesar de trabalhar quase 30 horas por semana, ainda era esperado que eu cozinhasse, limpasse e cuidasse dos gêmeos. Uma noite, arrastei-me para casa depois de um turno particularmente exaustivo. Todo o meu corpo doía, e tudo o que eu queria era comer algo e desabar na cama. Quando entrei, encontrei meus pais e os gêmeos sentados à mesa, todos me olhando com raiva. O que está acontecendo? Perguntei, deixando minha mochila cair ao lado da porta. Estamos com fome, disse mamãe, acusadora. Você não fez o jantar. Eu os encarei, sem entender o que estava ouvindo. Eu estive na escola e depois trabalhei o dia todo. Isso não é desculpa, interrompeu papai. Você sabe que o jantar é sua responsabilidade. Algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez na vida, levantei minha voz. Vocês estão falando sério? Eu fui à escola e depois trabalhei por 6 horas seguidas. Vocês são adultos. Os gêmeos têm 9 anos. Nenhum de vocês conseguiu pensar em como fazer um sanduíche? O silêncio atônito que se seguiu ao meu desabafo foi quase satisfatório. Mas então mamãe se levantou, o rosto duro. Não ouse falar conosco dessa maneira. Esta é nossa casa, e você mostrará respeito. Vá para o seu quarto. Não há jantar para você esta noite. Enquanto eu observava, papai pegou o telefone e pediu 2 pizzas para eles e os gêmeos, mas não para mim. Preparei uma xícara de chá, lavei os pratos de todos depois que terminaram de comer suas pizzas e fui para o meu quarto com o estômago roncando. Minha formatura do ensino médio deveria ter sido um momento especial. A maioria dos meus colegas de classe tinha pais que organizavam festas, compravam presentes ou planejavam a universidade. Eu paguei meu próprio vestido de formatura com a pequena quantia de dinheiro que consegui economizar da minha mesada semanal. No dia da formatura, meus pais apareceram logo antes de a cerimônia começar. Sentaram-se durante os discursos e aplaudiram educadamente quando caminhei pelo palco para receber meu diploma. Assim que terminou, mamãe olhou para o relógio. Temos que ir, disse ela, enquanto eu me aproximava deles com o diploma na mão. Issem tem um jogo de futebol em 1 hora. E assim eles foram. Fiquei parada com meu vestido azul entre meus colegas de classe que celebravam, completamente sozinha. Aquela noite, enquanto meus colegas iam para festas e celebrações, fiz meu turno no café. Jerry, o dono, ficou surpreso ao me ver. Lila, não é hoje sua formatura? O que está fazendo aqui? Dei de ombros. Preciso do dinheiro. Ele me observou por um momento e então disse: Sabe, você é uma das minhas melhores funcionárias. Sempre pontual, nunca reclama. Mas você não pode construir uma carreira em um pequeno café como este. Levantei o olhar, sem saber o que dizer. Meu primo Marco é dono de um restaurante no centro, continuou Jerry, limpando o balcão. Um lugar muito bom. Ele sempre está procurando pessoal qualificado. Posso interceder por você, se quiser. O salário também é melhor. 2 semanas depois, comecei a trabalhar no restaurante de Marco. O trabalho era mais duro, as horas mais longas, mas as gorjetas eram significativamente melhores. Meus pais ficaram felizes quando viram meu primeiro contra-cheque, que, claro, tive que entregar a eles. Minha rotina mudou, mas as expectativas não. Trabalhar o dia todo, chegar em casa, cozinhar, limpar, dormir e repetir. Enquanto isso, Emma e Issem relaxavam no sofá, jogavam videogames e não faziam absolutamente nada para ajudar. Uma noite, depois de um turno de 10 horas, cheguei em casa e encontrei pratos sujos empilhados na pia e roupas espalhadas pelo chão. Issem! Emma! Chamei, encontrando-os deitados na frente da TV. Vocês poderiam me ajudar a limpar, por favor? Issem nem sequer tirou os olhos do jogo. Essa é sua obrigação. Eu não sou sua empregada, respondi, com a paciência se esgotando. Vocês já têm 12 anos. Podem ajudar em casa. Emma revirou os olhos. Mamãe diz que não precisamos fazer isso. Mencionei isso aos meus pais naquela noite, mas a conversa foi exatamente como eu esperava. Eles são jovens demais para se preocupar com tarefas domésticas, disse mamãe, sem levantar os olhos de sua revista. Eu ajudava em casa quando tinha 7 anos, apontei. Papai franziu a testa. Foi diferente. Você era mais madura. Quis gritar, mas, em vez disso, simplesmente me afastei, me perguntando por quanto tempo mais conseguiria viver assim. 3 anos se passaram com o mesmo padrão exaustivo.
Eu trabalhava no restaurante de Marco, entregando quase todo o meu dinheiro aos meus pais. Ficava apenas com o suficiente para comprar necessidades básicas, roupas novas quando as velhas se gastavam, um celular novo quando o antigo finalmente morreu. Eu era boa no meu trabalho, realmente boa. Os clientes gostavam de mim, o resto da equipe me respeitava, e Marco percebeu. Numa tarde tranquila, Marco me chamou para sua sala. Tive medo de ter feito algo errado, mas ele estava sorrindo quando entrei. Lila, disse ele, recostado em sua cadeira, por quanto tempo você quer ser garçonete? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei. Nunca pensei sobre isso. Eu tenho te observado, continuou ele. Você memorizou cada prato do cardápio, sabe quais vinhos combinam com quais refeições. Já te vi olhando para a cozinha, observando os chefes trabalharem. Senti meu rosto esquentar. Tenho curiosidade pela cozinha. Marco assentiu. Foi o que imaginei. Escute, tenho uma proposta para você. Estou disposto a pagar por cursos de culinária. Você poderia se treinar para ser cozinheira e trabalhar na minha cozinha. O salário é melhor, e os horários são mais regulares. O que acha? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ninguém nunca havia investido em mim antes. Ninguém nunca me ofereceu um caminho a seguir. Naquela noite, praticamente flutuei até em casa. Pela primeira vez, eu tinha algo que era só meu, um futuro potencial que podia ver ao alcance das mãos. Mal podia esperar para contar aos meus pais. Durante o jantar, que eu havia preparado como de costume, compartilhei as novidades. Marco ofereceu pagar meus cursos de culinária. Disse, incapaz de conter a empolgação na minha voz. Posso me tornar chefe de cozinha no restaurante. Esperava felicitações, mas recebi apenas um olhar franzido da minha mãe. E o que acontece com suas tarefas aqui em casa? Quem vai cozinhar e limpar enquanto você estiver nessas aulas? Meu entusiasmo murchou como um balão furado. Ainda vou ajudar. As aulas serão apenas algumas noites por semana. Dependemos de você, Lila, disse papai, como se eu já não soubesse. A casa não se mantém sozinha. Olhei para Emma e Isen, agora com 15 anos, perfeitamente capazes de ajudar, mas nunca foram solicitados a fazê-lo. Algo endureceu dentro de mim. Vou fazer os cursos, declarei com firmeza. Isso é importante para mim. Meus pais trocaram olhares, mas não discutiram mais. Podiam ver que eu não cederia. Os cursos de culinária foram intensos, mas estimulantes. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo puramente por mim mesma. Aprendi habilidades com a faca, técnicas de molho, como equilibrar sabores. Saía brilhando após cada aula. No trabalho, fiz uma amigas, uma nova garçonete que começou quase ao mesmo tempo que eu comecei meus cursos. Ela era divertida, franca e não se deixava intimidar por ninguém. Então, você mora com seus pais? Perguntou ela um dia durante nosso intervalo. Sim, com meu irmão e minha irmã mais novos também. E você paga aluguel? Remexi-me desconfortavelmente. Não exatamente. Eu dou a maior parte do meu salário para eles. As sobrancelhas de Zoe se levantaram. A maior parte? Quanto? Quase tudo. Fico só com o suficiente para as coisas básicas. E também cozinho e limpo para eles. Enquanto trabalha em tempo integral e faz esses cursos. Quando ela colocou dessa forma, pareceu absurdo. Tentei explicar nossa dinâmica familiar, como sempre foi esperado que eu ajudasse, como meus irmãos eram tratados de forma diferente. Zoe escutou com uma expressão cada vez mais horrorizada a cada palavra. Lila, disse ela quando terminei, isso não é normal. Isso não está certo. Sua família está se aproveitando de você. Eles são minha família, respondi fracamente. E a família não deveria se apoiar mutuamente? Apoio mútuo não significa usar uma pessoa como empregada particular e caixa eletrônico. Ela se inclinou para a frente. Você precisa sair daí. Viva sua própria vida. Ri disso, mas suas palavras ficaram comigo. Minha família realmente estava se aproveitando de mim? O que me pediam era realmente tão irracional. Não precisei esperar muito para obter a resposta. O 16º aniversário dos gêmeos chegou com toda a pompa que eu esperava. Mamãe encomendou um bolo personalizado em forma de controle de videogame para Isen e decorado com rosas para Emma. Papai pendurou serpentinas e balões por toda a casa. Convidaram 20 amigos dos gêmeos, encomendaram comida delivery e passaram semanas planejando os presentes perfeitos. Eu estava escalada para trabalhar naquele dia, não por acidente. Ao longo dos anos, aprendi a me voluntariar para os turnos durante as celebrações familiares. Doía menos estar ausente do que estar presente, mas invisível. Meu turno no restaurante foi movimentado, o que foi uma bênção. O ritmo constante manteve minha mente ocupada, longe dos pensamentos sobre o que estava acontecendo em casa.
Quando terminei meu turno, estava exausta, mas faminta. Não tive tempo de comer durante o expediente. Quando cheguei em casa, a festa estava terminando. Alguns dos amigos dos gêmeos ainda estavam por lá, a música tocava e a casa parecia que um tornado a havia atingido. Entrei pela porta da cozinha, esperando pegar algo para comer antes de enfrentar a bagunça. Enchi um prato com pizza restante e me sentei à mesa da cozinha. Assim que estava prestes a dar a primeira mordida, mamãe entrou. Ah, que bom que você está em casa, disse ela, tirando o prato das minhas mãos. As crianças fizeram uma bagunça na sala de estar. Você pode começar a limpar. Eu a encarei, com o estômago vazio se contraindo. Mãe, não comi o dia todo. Só quero comer algo primeiro. Os convidados estão prestes a ir embora. Preciso que você limpe agora. Seu tom não deixava espaço para discussão. Sentia algo dentro de mim mudar. Estou com fome. Vou comer primeiro. Os olhos de mamãe se estreitaram. Lila, eles podem esperar até depois que você limpar. Foi aquele momento. O momento exato em que algo dentro de mim se quebrou. Levantei-me lentamente, olhando diretamente nos olhos dela. Trabalhei o dia inteiro, disse, minha voz firme, apesar da raiva fervendo dentro de mim. Vou comer primeiro. Antes que ela pudesse responder, papai entrou, com Emma e Issem atrás dele, todos sorrindo e animados. Vejam o que temos aqui, disse Issem, levantando. O modelo de smartphone mais novo, um que havia acabado de ser lançado e custava quase 10 mil reais. E ambos também ganharam laptops novos. Temos novos MacBooks. Acrescentou Emma, radiante. Olhei dos presentes caros para o meu estômago vazio e para a bagunça que se esperava que eu limpasse, e algo simplesmente se quebrou dentro de mim. Parabéns, disse, minha voz mais alta do que pretendia. Quando vocês dois vão começar a trabalhar depois da escola? A sala ficou em silêncio. Emma e Issem me olharam como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. O quê? Perguntou Issem, confuso. Trabalhar. Vocês sabem, como eu tenho feito desde os 16 anos. Olhei para meus pais. Quando eles vão começar a contribuir para a família? Meus pais trocaram olhares, e incrivelmente, sorriram. Lila, disse papai, em um tom condescendente, seu irmão e sua irmã têm um futuro brilhante pela frente. Eles precisam se concentrar nos estudos, não no trabalho. E eu não tenho um futuro brilhante? Perguntei, minha voz falhando. Mamãe colocou o braço ao redor dos ombros de Emma. Eles merecem o melhor. Seu dever é trabalhar e ajudar sua família. Ali estava, claro como água, meus irmãos mereciam o melhor. Eu merecia apenas o dever. Entendi, murmurei baixinho. Mamãe assentiu, satisfeita. Ótimo. Agora, por favor, comece a limpar a sala de estar. Está uma bagunça. Fui até a pia e comecei a lavar os pratos mecanicamente, enquanto atrás de mim minha família começava a organizar os presentes e planejar férias, como sempre, sem incluir a mim. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada, olhando para o teto, pensando em tudo o que Zoe havia dito, em tudo o que eu havia vivido e finalmente entendido com perfeita clareza. Nada ia mudar a menos que eu mudasse. Pela manhã, minha decisão estava tomada. Esperei até que todos saíssem, mamãe e papai para o trabalho, Emma e Issem para a escola. Então empacotei minhas coisas em 2 malas e uma mochila. Não levou muito tempo. Depois de 23 anos naquela casa, eu tinha surpreendentemente pouco para mostrar. Liguei para Zoe, rezando para que ela atendesse. Oi, o que foi? Sua voz era alegre. Lembra quando você disse que eu deveria sair da casa dos meus pais? Minha voz tremia. Houve uma pausa. Sim. Estou fazendo isso. Hoje. Agora mesmo. Mas preciso de um lugar para ficar. Santo Deus, Lila. Venha para cá. Tenho um quarto extra. Você pode ficar o tempo que precisar. Desliguei, dei uma última olhada no meu quarto e saí. Não deixei uma nota. Para quê? Eles perceberiam quando voltassem para uma casa suja e sem jantar. O motorista de táxi me ajudou com as malas. Enquanto nos afastávamos da casa onde passei toda a minha vida, esperei sentir algo, tristeza, arrependimento, nostalgia, mas tudo o que senti foi alívio. Zoe estava me esperando quando o táxi parou em frente ao prédio de apartamentos. Ela se apressou para me ajudar com as malas e me abraçou forte assim que entramos com tudo. Estou tão orgulhosa de você, disse ela. Este é um grande passo. Seu apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com cobertores coloridos e posteres de shows aos quais ela havia ido. O quarto extra tinha espaço suficiente apenas para uma cama e uma comoda pequena, mas era mais do que suficiente. Vou pagar o aluguel, disse, enquanto desempacotava minhas roupas. Metade, ou o que for justo, respondeu Zoe, assentindo. Resolveremos isso. Não há pressa.
Fomos juntas para o trabalho naquela tarde. Eu me senti mais leve, como se tivesse tirado um casaco pesado que vestia havia anos. Marco notou a mudança imediatamente. Você parece diferente hoje, comentou quando cheguei ao restaurante. Sorri. Me mudei da casa dos meus pais. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não pressionou por detalhes. Bom para você. Pronta para o seu turno? Quando terminamos de trabalhar naquela noite, meu telefone mostrava 20 chamadas perdidas dos meus pais. Mostrei a Zoe. Vai atender? Ainda não. Paramos em uma loja de bebidas no caminho para casa e compramos uma garrafa barata de vinho tinto. De volta ao apartamento, nos sentamos no pequeno balcão dela, bebendo de canecas descombinadas e brindando a minha liberdade. Às 22 horas, meu telefone tocou novamente. O nome da minha mãe apareceu na tela. Deveria atender, disse, olhando para o telefone. Só para encerrar isso. Zoe assentiu, me incentivando. Respirei fundo e apertei aceitar. Onde diabos você está? A voz da minha mãe era estridente, cheia de pânico e raiva. A casa está uma bagunça, não tem jantar, estamos ligando há horas. Eu me mudei, respondi calmamente. Houve um silêncio. O quê? Você se mudou? Que absurdo. Você não pode simplesmente ir embora. Quem vai cozinhar e limpar? Quem vai? Talvez você possa tentar fazer isso sozinha, interrompi. Ou talvez Emma e Issem possam ajudar, já que tem a mesma idade que eu quando comecei a trabalhar. Lila, seu tom mudou, tornando-se conciliador, volte para casa. Precisamos conversar sobre isso direito. Não, respondi, e desliguei. As ligações e mensagens continuaram por horas. Desliguei meu telefone. Como você está se sentindo? Perguntou Zoe. Enquanto terminávamos o vinho, pensei sobre tudo, livre, assustada, culpada, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Ela bateu sua caneca contra a minha. Isso parece bem real. No dia seguinte, meus pais estavam esperando do lado de fora do restaurante quando meu turno terminou. Eles tinham passado horas ali. Zoe se ofereceu para ficar, mas eu disse que seguiria em frente sozinha, era algo que precisava enfrentar por conta própria. Eles se aproximaram assim que me viram. Mamãe parecia ter chorado, papai estava com uma expressão de raiva. Lila, precisamos conversar, disse papai, tentando segurar meu braço. Dei um passo para trás. Sobre o quê? O rosto de mamãe se desfez. Pensamos melhor, querida. Percebemos que estávamos colocando muita pressão sobre você, fazendo-a trabalhar demais. Queremos que volte para casa. Prometemos fazer mudanças. Olhei para os dois, realmente olhei. Suas expressões de preocupação, seus olhos suplicantes, e algo naquilo soou falso. Diga a verdade, falei lentamente. Vocês estão mais chateados porque eu fui embora ou porque meu salário se foi? O rosto de mamãe mudou por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Isso não é justo. Somos sua família. Estamos contando com seu dinheiro. Ali estava a verdade. Não vou voltar, respondi, e me virei para ir embora. Menina egoísta! Gritou mamãe atrás de mim. Depois de tudo o que fizemos por você. Continuei andando, suas palavras desaparecendo atrás de mim. Um ano se passou rapidamente. Morei com Zoe, paguei minha parte do aluguel e economizei o resto do meu dinheiro. Trabalhar como cozinheira me trouxe mais satisfação do que jamais havia conhecido. Criar pratos, ver os clientes apreciarem minha comida, ser valorizada pelas minhas habilidades em vez de ser dada como certa. Quase me esqueci da minha família até que meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra o meu bom senso, atendi. Alô? Lila, sou eu, sua mãe. Quase desliguei. O que você quer? Precisamos conversar sobre a matrícula da faculdade dos gêmeos, disse ela, sua voz puramente profissional. Eles começarão a universidade no próximo outono, e precisamos da sua ajuda para pagar. A audácia era impressionante. Está brincando, certo? Isso não tem graça, Lila. A família ajuda a família. Você precisa contribuir, como todos nós ajudamos você com a faculdade. Ah, espere, interrompi. Vocês não me ajudaram. Nem sequer pude ir. Isso foi diferente, insistiu ela. Os gêmeos têm um grande potencial. Eu tinha passado anos tentando agradar aquela mulher, anos acreditando que, de alguma forma, eu era menos merecedora que meus irmãos. Mas já não mais. Não vou pagar a faculdade deles, declarei firmemente. Não vou dar nem mais um centavo. Nunca. Você é uma ingrata egoísta. Eu tenho sustentado essa família desde os 16 anos, a interrompi. Cozinhei, limpei e dei quase todo o dólar que ganhei. Vocês nunca me agradeceram, nunca me valorizaram, nunca me trataram como se eu importasse. Chega! Ela começou uma diatribe sobre obrigações familiares e como eu estava decepcionando a todos.
Adeus, mamãe, disse, e desliguei. Bloqueei o número dela e, para garantir, mudei o meu também. Qualquer conexão que ainda restava entre nós finalmente foi completamente rompida. 2 meses depois dessa última ligação, encontrei meu próprio apartamento. Era pequeno, apenas um estúdio com uma cozinha e um banheiro, mas era meu. Zoe me ajudou a me mudar, e celebramos com comida para a viagem nos meus móveis de segunda mão. Brindamos a independência, levantando latas de refrigerante. A escolha de se priorizar, respondi. Agora, sentada no meu apartamento alugado, olhando para minhas poucas posses, me sinto verdadeiramente livre. Ontem, Marco me promoveu a assistente de chefe. Estou economizando para a escola de culinária. Pela primeira vez, estou construindo um futuro baseado no que eu quero. Às vezes, sinto saudades da minha família. Me pergunto se Emma e Isen aprenderam a cozinhar e limpar, ou se assumiram responsabilidades para ajudar com suas mensalidades universitárias. No entanto, acima de tudo, espero que eles aprendam o que me levou muito tempo para entender: que o amor não deve ser condicional, que a família não deve explorar, e que você tem valor além do que pode fazer pelos outros.